Antes de começar o vídeo, um informativo rapidinho. Criamos um novo canal chamado Registro Bizarro, onde você vai acompanhar momentos reais de pura tensão captados por câmeras. Nossa meta é 1000 inscritos até março, então contamos com seu apoio. Após assistir este vídeo, confira o primeiro que já está no ar. O link do canal está na descrição e apertando o botão se inscrever, você também entra no canal. E agora vamos pro vídeo. Uma jovem de 22 anos, autista, foi vítima de um dos crimes mais brutais. Manaus se viu diante desse caso, que terminou no Tribunal do Crime. Quando o tribunal decidiu fazer justiça com as próprias mãos, o desfecho foi brutal. E agora você vai conhecer cada detalhe dessa história. Esse caso se passa na zona norte de Manaus, mais precisamente no conjunto Manoa, no bairro Cidade Nova. Foi ali que uma jovem de 22 anos, chamada Juliana da Silva Teixeira, morava com a família e era conhecida por praticamente todo mundo da região. Juliana era descrita como uma menina meiga, doce, tranquila e muito reservada. Ela tinha diagnóstico de transtorno do espectro autista e levava uma vida simples, caseira. Não gostava muito de sair e dificilmente ficava muito tempo longe de casa. A vizinhança sabia da condição dela e, segundo relatos, sempre tratou Juliana com carinho e cuidado. Ela era vista como uma jovem pura, educada, que não arrumava confusão com ninguém. Na noite do dia 8 de janeiro, Juliana saiu de casa dizendo que iria comer pizza. Era algo comum, nada que levantasse suspeita. Não houve discussão, não houve briga, era só uma saída rápida. Mas o tempo começou a passar e ela não retornava. A família tentou contato, tentou entender o que estava acontecendo e a preocupação virou desespero. Juliana simplesmente não aparecia. Na manhã do dia 9 de janeiro, moradores encontraram o corpo dela em um terreno baldio na rua Aramari, ainda no conjunto Manoa. A cena era extremamente forte. Juliana estava sem roupas, com sinais claros de violência e com golpes de faca na região do pescoço. Havia indícios de que ela tinha sido abusada antes de ser assassinada. A perícia foi acionada imediatamente e confirmou que a causa da morte estava relacionada às perfurações e à hemorragia provocada pelos golpes. O bairro inteiro ficou em choque. Enquanto a polícia iniciava as investigações, começaram a circular boatos nas redes sociais dizendo que Juliana seria usuária de drogas. Essas informações se espalharam rapidamente, gerando ainda mais revolta. Mas a própria irmã de Juliana veio a público desmentir isso. Ela afirmou que Juliana não era usuária, pediu respeito à memória da jovem e disse que estavam tentando manchar a imagem dela em um momento de dor extrema. A família deixou claro que Juliana era uma menina de casa, que tinha suas limitações e que não tinha envolvimento com esse tipo de situação. Com o avanço das investigações, imagens de câmeras de segurança começaram a surgir. Nessas imagens, gravadas na noite anterior ao crime, Juliana aparece caminhando ao lado de um homem. Ele anda próximo demais, conduzindo ela como se fosse namorado. Mas analisando bem, dá para perceber que Juliana aparenta estar retraída, desconfortável, como se estivesse sendo pressionada a seguir. Depois que essas imagens circularam, moradores reconheceram o homem que aparece ao lado dela. O nome dele era Bruno Santos, conhecido como Loirinho. A partir daí, o nome dele começou a ser apontado nas redes sociais como o principal suspeito de ter abusado e assassinado Juliana. A polícia ainda estava reunindo provas e tentando localizá-lo oficialmente. Mas antes que qualquer mandado fosse cumprido, outra força resolveu agir. O chamado Tribunal do Crime, ligado ao Comando Vermelho, tomou conhecimento do caso. E quando o nome de Bruno passou a ser associado ao assassinato de uma jovem autista, integrantes da facção decidiram agir por conta própria. Eles encontraram Bruno antes da polícia. Ele foi capturado e levado para o chamado julgamento. Vai, pô, confirma.
Fala aí, mano. Isso aí mesmo, mano. Foi tu que matou a menina, mano? Confirma aí, pô. Fala, pô, não foi tu? Aí, mano. Foi, mano. Larga aí, mano. Entendeu? Por que tu fez isso com a menina, caralho? Tá ligado, né, mano? Fala aí, pô. Confirma aí, tá só aí, ligado, fala aí. né, que mano? falou. Fala aí, Isso pô. aí mesmo, mano. Eu que matei a menina, mano. Já filmou isso aí? No vídeo que circulou nas redes, Bruno aparece cercado por homens armados. Ele é pressionado, questionado repetidamente se foi ele quem matou Juliana. As vozes exigem que ele confirme. Em determinado momento, ele admite envolvimento no que aconteceu com ela. Não era um interrogatório formal, não era uma apuração oficial. Era um julgamento já decidido, conduzido ali mesmo, diante das câmeras. Logo depois da gravação da confissão, veio a execução. Vai, vai. Já que é sal aí, ó. É o trem. Vai, caralho. Bruno foi executado com diversos disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça. O corpo dele foi encontrado ainda na mesma noite do dia 9 de janeiro, no bairro Riacho Doce 2, também na zona norte de Manaus, com mãos e pés amarrados e várias marcas de violência. Ele teria sido condenado ao fuzilamento pelo Tribunal do Crime. Enquanto parte da população via aquilo como resposta imediata ao crime, a Polícia Civil seguiu com as investigações para esclarecer oficialmente o que aconteceu com Juliana e todas as circunstâncias do caso. Porque, independentemente da revolta, é a investigação que precisa apontar responsabilidades de forma legal. Depois de tudo isso, quem deu entrevista foi a mãe de Juliana. Visivelmente destruída pela dor, ela falou sobre a filha, sobre quem ela era de verdade e demonstrou uma revolta profunda com tudo o que aconteceu. Em meio às lágrimas, deixou claro que nada justificava o que foi feito com Juliana. Ela falou da crueldade do crime, da forma como a filha foi atacada, abusada e assassinada, e disse que a dor que estava sentindo era impossível de descrever. Tomada pela indignação, afirmou que não conseguia sentir pena pelo que aconteceu depois, e que para ela, nenhuma consequência seria capaz de trazer Juliana de volta ou apagar o sofrimento causado. Mundo assim, nojento, tem mãe, se ele nasceu de uma mulher, porque quem nasceu de uma mulher não faz isso que ele fez com a minha filha. A minha filha não merecia morrer desse jeito que ela morreu. Ele tirar a vida da minha filha, ele vinha buscar a minha filha aqui na frente da minha casa, esse desgraçado. Será que ele não tem mãe, não? Dona Rosi, me conte como foi daquele dia que aconteceu. Ele conhecia a Juliana conhecia, a senhora conhecia essa pessoa? Eu não conhecia ele não, mas ela conhecia, porque ela não saía com ninguém, que ela não conhecia com ninguém. Ela só andava com quem ela conhecia. E aqui na rua, todo mundo, lá na quadra, todo mundo aqui não mandou conhecer ela. Tanto que no velório da minha filha, a igreja estava lotada de gente. Nenhuma pessoa estava falando mal dela. Queria saber por que ele fez isso com a minha filha, ser imundo. Eu nunca vi ninguém dizer que tinha raiva da minha filha. E esse nojento veio fazer isso com a minha filha, matar minha filha da forma que ele deixou a minha filha. E eles fizeram foi pouco com ele morreu, foi de boa ainda, esse miserável. Que era para fazer a mesma coisa que ele... No fim, o que permanece é a perda de Juliana. Uma jovem de 22 anos que saiu de casa para algo simples e nunca mais voltou. A brutalidade tirou a vida de alguém que tinha sonhos, família e toda uma história pela frente. É sobre isso que esse caso precisa ser lembrado. Sobre a vida dela que foi interrompida de forma cruel e sobre a dor que ficou para quem a amava.